Queridos, independente de nós termos falado o tema agora há pouco, a divisa, agora há pouco trocado, mas é porque o tema em Neemias foi o tema da nossa construção, foi o tema da coragem, né? O tema que nós arregaçamos as mangas e fizemos essa obra, né? Essa construção para a honra do Senhor nosso Deus. Mas hoje um culto dirigido pela juventude teve uma pequena adaptação, e nós temos uma outra divisa em Josué 1:9. Então, os irmãos que quiserem acompanhar aí nas suas Bíblias ou na projeção, nós vamos falar sobre Josué 1:9. E hoje o Senhor não poderia, como não poderia deixar de ser, não é diferente, o Senhor tem uma mensagem para nós, para todos nós, e uma mensagem especial para a juventude. A juventude eu já escutei por aí algumas vezes e também já escutei correção dessa afirmação. A juventude, ela não é o futuro, ela não é o amanhã. A juventude é o hoje. A juventude é o presente. E só vai existir o futuro, o amanhã, se a juventude hoje, no presente, ela se apresentar ao trabalho, arregaçar suas mangas e trabalhar. Existe uma divisão bem clara quando nós olhamos para a obra do Senhor. Tanto faz a obra que nós fazemos hoje no cotidiano, como aquela que nós lemos na palavra de Deus. Os jovens, ele tem a força de trabalho, a energia, tem a coragem, tem o ânimo, tem o ímpeto. Muitas vezes dá um errado aqui e acolá, mas isso faz parte do aprendizado, de ganharmos a experiência. E os adultos, os maduros, os mais velhos, eles têm a experiência de fato. Um completa o outro, mas os jovens têm a energia. Então nós vamos concentrar as nossas atenções hoje nesse ponto. Os jovens é que têm a força para certos trabalhos. O jovem é que tem ainda braço para carregar peso. Muitos de nós já em determinadas idades já não damos mais conta de carregar muito peso. E o Senhor tem nos chamado, não só hoje, mas sempre, a atenção da juventude. Venham. E hoje nós, usando ainda o tema que usamos durante essa obra, vamos falar sobre levantemos, edifiquemos, jovens fortes e corajosos. Vamos lá, vamos tentar todos juntos? Levantemos e edifiquemos jovens fortes e corajosos. E como a divisa é em Josué 1:9, nós vamos fazer um acréscimo. Jovens fortes e corajosos, aprendendo com Josué. Vamos olhar um pouco do exemplo de Josué, vamos aprender um pouco com ele também. Quando nós falamos, queridos, de fortes e corajosos, nós não estamos falando apenas ou simplesmente de força física, ou de coragem, como muitas vezes é necessário para enfrentar uma luta, um embate direto. Nós não estamos falando de força no sentido de ter energia para trabalhar, para realizar, para vir cedo, passar o dia na igreja trabalhando, entrar por a noite adentro, no outro dia levantar cedo e trabalhar. Quando der de tardinha a gente ainda bate uma bolinha, um negócio assim. Não é dessa força que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre coisas espirituais. E quando nós lemos em Josué 1:9, principalmente quando nós falarmos de força e de coragem, nós estamos falando de qualidades espirituais que são dadas ou alimentadas pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Não são frutos apenas do nosso ímpeto, porque o nosso ímpeto às vezes ele ultrapassa um pouco os limites da razoabilidade e a gente quer ser forte e corajoso no trânsito. Alguém buzina mais forte, né? A gente quer ser forte e corajoso quando alguém é menor do que a gente. Um dia desses eu dei uma buzinada ali em Águas Claras e o camarada que ia atravessando a pista sem olhar era muito grande, né? Aí eu cheguei em casa, contei para minha esposa, falei, eu que ia parar para tirar a conversa com ele,
Não é forte e corajoso nesse ponto não, queridos. Nós vamos falar aqui é de espiritualidade. Lá em Josué 1:9, na minha versão, a versão que eu vou ler hoje, o texto sagrado diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É uma linguagem um pouco mais adaptada aos dias de hoje. Não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Esse é o tema de hoje. Então, como nós falamos de Josué, vamos fazer uma pequena pincelada sobre como foi a vida de Josué, antes de discorrermos mais sobre o nosso tema. Josué ainda jovem, aliás, ele e outro jovem, acima de 20 anos, foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Todos os outros tinham menos do que esta idade. Josué, ainda jovem, apresentou-se ao trabalho a Moisés. Quando Moisés foi por Deus nomeado líder para aquela grande obra, ele precisava de pessoas que lhe assessorassem, que lhe ajudassem, que estivessem de prontidão para o que precisar. Naquela época não é como hoje, e nós temos o celular que está aqui gravando a mensagem, temos a câmera ali, temos telefone, temos internet, temos zap, que a gente se comunica muito rapidamente a gente consegue mobilizar todo mundo, levar uma mensagem, divulgar uma notícia, enfim. Naquela época tinha que ir pessoalmente e falar. Eu lembro quando eu era rapaz ainda que o zap era o seguinte: você chegava no portão da pessoa e dizia assim, esse era o zap, né? Você ia lá falar, não tinha jeito, tá? Eram poucos, inclusive, que podiam ter telefone, né? O telefone era quase coisa de rico. Então, aqui Josué se apresentou a Moisés e estava presente. Quando a obra estava sendo realizada, ele era presente. Quando a obra era desenvolvida, ele era presente. Então, esse é um exemplo que a palavra de Deus nos dá hoje e que ele deixa para nós e para a juventude. Mas Josué, se nós observarmos bem a descrição de toda a obra que ele participou, tanto no Êxodo como no livro de Josué, nós vamos ver que ele não escolheu trabalho. Ele fez aquilo que lhe chegou à mão para fazer, e aquilo que Josué pediu que fosse feito, e aquilo que muitos não gostariam de fazer, ou que muitos fizeram errado, ele foi lá e fez certo. Josué, junto com Calebe, eles, além de estarem dispostos a obras, eles tinham uma maneira de olhar espiritual para as coisas. Eles não olhavam para a obra apenas como uma obrigação, como uma coisa que a gente devia fazer mesmo e não tem outro para fazer, vamos fazer. Não, eles olhavam para aquela obra, mas com uma visão espiritual, com um entendimento espiritual que eles estavam, na verdade, fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito. E não apenas coisas sociais e a sua participação na obra para perpetuar o seu nome, nada disso. Estavam fazendo com visão espiritual. Então nós vamos ver que, além de não escolher tarefas, atividades, eles não trabalharam apenas em tarefas nobres e de destaque. Muito pelo contrário, muitas vezes tiveram que colocar a mão na massa em pequenos detalhes, em obras, desenvolveram um espírito temente e dependente de Deus. Nós vamos ver na descrição da saída do povo do Egito, na sua peregrinação no deserto, que quando Moisés mandou espias à terra, para olhar como é que era a terra, dos que foram, só eles dois não voltaram desanimados. Todo mundo disse, olha Moisés, não vamos por aí não, que o negócio é meio complicado. E disseram, não, o Senhor está conosco. Quem é maior do que o Senhor? Já falamos disso aqui hoje. Quem é maior do que Deus? Então eles tinham um espírito temente
e dependente de Deus. Nós temos perdido um pouco nessa sociedade moderna, tão cheia de coisas, tão cheia de atividades, com tanta falta de tempo, nós temos perdido um pouco essa questão da dependência de Deus. Eu tenho percebido que aos poucos o ser humano, ele tem, mesmo que religioso, ele tem se afastado um pouco da dependência de Deus. O ser humano está muito eu. O ser humano está muito assim, muito cheio de si, tem muito conhecimento. Hoje é fácil, né? Você tem dúvida de alguma coisa, você vai ali no Dr. Google, rapidinho ele te dá uma resposta, rapidinho você está sabendo de tudo. Hoje em dia a ciência já dá tantas alternativas, inclusive no ramo da saúde, que as pessoas vão se achando, né? Achando que elas estão se tornando divinas. Estão perdendo um pouco do tato, da dependência de Deus. Mas aqueles homens dos quais nós estamos tomando o exemplo hoje, eles, além de serem tementes, eles eram dependentes de Deus. Dependentes de Deus, ou seja, eles tinham certeza de o que eles necessitassem, Deus ia prover. Não tinha dúvida. Esse é o princípio da fé. Eu sei que as coisas não estão fáceis, não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus vai prover, assim que eles viviam. Então eles, como todo jovem, principalmente Josué, foi crescendo em conhecimento e em autoridade, aprendendo com o seu mestre e com Deus. Então isso é um passo, é escalonado. Hoje muitas vezes a gente vê aí, poxa, eu trabalho tanto, sou jovem, tem tanto vigor para lá e para cá, e quem é o diretor do departamento é o irmão fulano, que já é mais velho. É porque as coisas são escalonadas, tem o seu tempo, a gente vai crescendo também na obra. Não é porque eu trabalho muito que já chegou a minha hora de algumas coisas, não. Deus tem o seu tempo, vai preparando o nosso espírito, a nossa personalidade, para que nós também ascendamos a determinados postos, a determinadas autoridades, tá? O filho de Salomão, ele, entre outras coisas, colocou o reino a perder, porque ao invés de ouvir os anciãos e os experientes, ele tomou conselho com os jovens. Não que os jovens não prestassem, não era isso, porque eles simplesmente não tinham conhecimento suficiente, maturidade suficiente para aconselhar. Agora imaginem você, jovem, espírito aguerrido. Imagine se você fosse Deus. Você está no lugar de Deus, com esse espírito, com esse ímpeto que nós temos, sendo Deus, já tínhamos fulminado quase todo mundo, não já? Quem desse um grito na gente na rua, fulminado. Buzinou, deu dedo da janela do carro, fulminado. Que bom que Deus não age com esse ímpeto, né? Mas todos vão amadurecer. E na maturidade nós vamos ver quão bom foi dominar esse ímpeto. Ainda bem que eu não era Deus, né? Eles souberam ter paciência com o povo rebelde. E um povo, abre aspas, essa expressão é minha, não existe. Um povo reclamão. Um povo murmurador. Um povo que acaba de ver o milagre, está do lado reclamando. Então eles tiveram paciência com esse povo. E tiveram paciência com Deus. Pô, mas com Deus, como é que é isso? Tiveram paciência para aguardar Deus dizer marche, marchava. Deus diz para, parou. Deus diz anda, andou, para. No deserto era assim. Eles tiveram paciência para ouvir atentamente a voz de Deus. Atentamente a voz de Deus. Por isso é que o texto em Josué 1:9 fala sede fortes e corajosos, ou seja, de dentro para fora, essa força, essa coragem. Não é algo possível de se medir com os olhos humanos, com a força humana, mas é possível se perceber. Uma pessoa, quando ela está criando a força, tendo coragem, passando a ser uma pessoa de confiança, não é? Por isso que a gente sai
da infância para a adolescência, para a juventude, depois para a idade adulta, porque são fases que precisam ser cumpridas para que a gente atinja a maturidade. Então eles só se movimentavam quando Deus dizia, e até para isso eles souberam ter paciência, e assim receberam do Senhor força e coragem para enfrentar os desafios que viriam, e não foram desafios pequenos, é claro. Bom, dessa forma, já que nós tomamos alguns exemplos de Josué, nós vamos ver que Josué cumpre a vontade de Deus e se torna líder do povo. Mas a liderança de Josué, veja bem, foi mais de 40 anos depois, mais de 50 anos depois. Veja bem, quando Moisés saiu do Egito, passaram-se 40 anos. Quando Moisés voltou, só no deserto passaram-se 40 anos. Depois que Moisés foi levado por Deus, Josué assumiu a liderança. Então, se ele já tinha mais de 20 anos, quando saiu do Egito, ainda passou mais 40 anos, quando ele assumiu a liderança, ele não era mais jovem. Já tinha mais de 60 anos. Mas foi um caminho construído durante a juventude. E todos nós sabemos quem é Josué. Josué, não sozinho, com o seu povo, o qual ele liderava, e com a força recebida de Deus, vence os gigantes. Vence as batalhas terríveis que enfrentaram no deserto. O povo, numa determinada batalha, voltou correndo dizendo, Senhor, olha, Josué, nós não vamos conseguir. E aí Deus teve que mandar anjo do céu para ajudar. Mas Deus mostrou que estava com eles. Isso é depender de Deus, né? Depender de Deus. Josué atravessa o rio aberto. Josué destrói a primeira cidade em direção à conquista da terra prometida. Conquista toda a terra. Isso levou muito tempo, muito tempo. Ele já era de avançada idade. E por cima, para completar, ele conseguiu uma proeza. Ele conseguiu distribuir as tribos na terra e pacificar as tribos, até aquele momento, porque depois a coisa desandou de novo, né? Mas aí já é uma outra história. Então nós vemos aqui os resultados de uma vida que é edificada na presença de Deus. Uma vida que se levantou e que foi construída diante de Deus na juventude, até atingir o ponto que Deus tinha escolhido. Queridos, vamos passar rapidamente por alguns pontos para nós entendermos um pouco mais sobre esse nosso tema. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, não foi eu que lhe ordenei, Deus falando. Então é necessário estar atento e disposto aos desígnios de Deus. Atento e disposto, porque às vezes eu estou atento, mas não estou disposto. Às vezes eu estou disposto e não estou atento, não escutei. Então é necessário estar atento e dispostos. Quando falamos aqui de qualidades e de objetivos a serem alcançados, nós estamos falando em relação ao nosso envolvimento, ao envolvimento da juventude nas coisas de Deus. Estamos falando de viver conforme é o adequado para os cidadãos do céu. Opa, mas eu não morri ainda, como é que eu sou cidadão do céu? É sim, é cidadão do céu já na terra, porque o salvo, ele é salvo para sempre, tem o seu nome escrito no livro da vida, e já é contado nas fileiras celestiais. Quando Deus promover, né, chamar para a glória, nós somos contados já, então somos cidadãos dos céus. Então é necessário viver conforme, de acordo. Então, queridos, vamos gravar um pequeno detalhe. A Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro espiritual para construir em nós pessoas espirituais, cristãs, tementes a Deus, que buscamos a salvação.
E que essa participação na obra que nós falamos é nesta direção. Que Deus nos abençoa quando somos fiéis, nos abençoa. Conseguimos conquistar a nossa carreira? Conseguimos. Nossa família, nossa casa, nosso carro, nossas coisas, conseguimos. E são frutos do nosso esforço, do nosso trabalho humano. Deus nos abençoa nessas coisas. Mas não é esse o objetivo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento espiritual para realizar esta obra. Esta obra não é possível ser terceirizada. Quem tem que fazer somos nós mesmos. E quando nós contribuímos para que os missionários vá nos campos pregarem, nós não estamos terceirizando. Nós estamos cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo o seu chamado. Aqueles foram chamados para ser missionários, nós para cumprirmos a missão de Deus na igreja local. Temos pastores locais, pastores missionários. Pessoas contribuem com a igreja local e com os missionários. Não é terceirização, nós estamos apenas cada um fazendo a sua parte do trabalho. Os crentes, citei de propósito, hoje em dia quase não falamos mais esse termo, né? Falamos evangélico, a gente foge um pouco, né? Falamos cristãos, porque aí cristão não dá para identificar direito. Irmão, você é de que religião? Eu sou cristão. E aí já vai virando as costas, ninguém sabe, né, o que nós somos. Então, na verdade, os crentes em Jesus Cristo, atualmente, estão encarando a vida como se fosse dividida em duas. Estão encarando a vida como se fosse dividida em duas vidas. Uma, sendo a vida cotidiana, onde se estuda, busca-se o sustento, se constrói família, carreira, etc. E a outra, uma vida que às vezes é até meio secreta, na igreja. Como se fosse possível separar as duas. Tomara que não seja a realidade aqui de ninguém. Mas eu tenho percebido, analisado aí, olhando, né? Às vezes a gente fica caladinho, mas vai vendo o comportamento de um e de outro no trabalho, na escola. E a gente vai ver que as pessoas, elas na verdade estão tendo duas vidas distintas. Mas a palavra de Deus diz que não é possível. Esta separação em duas vidas só existe na nossa cabeça. Deus vê tudo como uma coisa só. Deus vê tudo como uma coisa só. Então é necessário que nós, já que Deus vê tudo como uma coisa só, não tem como esconder as coisas de Deus, vamos ser aquilo que Ele nos chamou para sermos, né? A vida do crente em Jesus Cristo, do cristão, deve ser de forma que o cotidiano seja dirigido e norteado pelo espiritual, sendo esse último espiritual muito mais importante, e é o que de fato nos levará ao céu. É necessário, queridos, nós temos tanto cuidado com as coisas do dia a dia, porque Satanás, ele não é bobo, ele era querubim da guarda, chamado de anjo de luz, que assistia a Deus diretamente no seu trono. A Bíblia diz em algumas versões, na sala do trono, ou seja, tem os que ficam lá fora e os que vêm à sala do trono diante de Deus. Satanás estava ali, então ele não é besta. Então ele traz à nossa presença, diariamente neste mundo aí, coisas que aparentam ser legalmente espirituais, de forma agradáveis, mas que não são. Quer ver um exemplo? Sem entrar em polêmica. Nós durante esses dias vimos falar muito em Olimpíada, em fogo, em chama, não sei o quê. As Olimpíadas foram criadas por um demônio chamado Hera, deusa Hera, em homenagem a um outro demônio chamado Deus Zeus. Então a Olimpíada era uma comemoração onde homens nus se degladiavam e muitas vezes eram mortos para honrar. Era uma atividade em que Hera promovia um evento de honra a Deus, todos dois demônios caídos do céu e expulsos. Mas hoje nós tomamos como uma coisa tão legal. Eu não estou criticando, mas é necessário a gente ter atenção
Nós vamos ver a exemplo agora do início das Olimpíadas, que lá no templo de Hera, ou seja, no templo de um demônio, foi-se aceso o fogo olímpico. Então é necessário, nós que conhecemos a Deus, sabermos discernir o que é certo, o que não é, o que é bom, o que não é, o que edifica, o que não é. Cada um de nós tem essa capacidade que é dada pelo Espírito de Deus. Então o cristão, ele deve conduzir o seu cotidiano pelo espiritual, e não o inverso. Conduzir o espiritual pelo cotidiano, porque aí fica meio que, eu fazendo assim uma jogada, né, uma coisa meio agradável à carne, né? E precisamos saber dosar. Segundo lugar, não vamos demorar mais. Seja forte e corajoso, diz a palavra, para dar conta do que se é, crente, cristão, temente a Deus. Ser forte e corajoso para isso. Ser forte e corajoso para não sentir vergonha de dizer e ser quem você é. Ser forte e corajoso para ter uma conduta estudantil adequada, para ter uma conduta familiar adequada, para ter um namoro adequado. Um namoro adequado. Para ter uma rotina profissional adequada. Para fazer a obra de Deus de maneira adequada. Para dar testemunho. Ser forte e corajoso para isso. As qualidades espirituais que Deus dá e existem, elas existem para que vivamos uma vida como pessoas que estão debaixo do senhorio de Deus, e para que vivamos de forma que o espiritual seja o mais importante, ou seja, aquilo que edifica, aquilo que transcende, aquilo que levaremos para o céu. Então isso é que é o importante. Levamos roupa? Não. Levamos o nosso nome? Apocalipse do Senhor Jesus diz que todo mundo receberá um novo nome, que Ele, Deus, conhecerá. Levamos carro, dinheiro? Então é necessário darmos atenção àquilo que de fato é o mais importante. Não se apavore, diz o texto. Não tenha medo, não duvide do que Deus é capaz de fazer, inclusive através da sua vida. Haja o que houver. Não é haja o que hajar não, viu, irmãos? É haja o que houver. Mantenha a firmeza. Haja o que houver, mantenha a firmeza. Nesse particular, é importante nós lembrarmos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que o rei baixou uma lei que quem não se curvasse diante a imagem em sua homenagem seria jogado na fornalha de fogo ardente. Tocou-se os instrumentos, eles não se curvaram. Tocou de novo, não se curvaram. Aí o rei falou assim: por acaso vocês não têm medo? A vida de vocês está nas minhas mãos. Eles: temos medo não, porque se o Senhor preservar nossas vidas, tememos a Deus. Se nós formos jogados na fornalha de fogo ardente, tememos a Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, o seu nome será engrandecido da mesma forma. Então, quando falamos, não se apavorem, precisamos lembrar desses pequenos exemplos bíblicos que edificam tremendamente as nossas vidas. Deus sempre atende ao que lhe ama. Tudo bem que nem sempre é na hora que nós queremos, mas é na hora que precisa ser. Deus sempre atende ao que lhe ama. Deus tudo fez, portanto tudo está debaixo do poder de Deus. As coisas desse mundo são passageiras, mas as nossas atitudes apontam para o destino eterno. E portanto, nós precisamos ter a postura que Deus pede que tenhamos. Por isso, não se apavore, não se amedronte com as coisas da vida, com os sustos que a gente vai levar. Não tenha medo de ir no cemitério, não tenha medo de dormir sozinho de noite, pelo menos não medo de alma. Não medo de fantasma, medo de maloqueira é preciso ter, né? Passa tranca, encosta o sofá na porta. Mas de alma não precisa ter. Deus é o Senhor de tudo isso, mora dentro das nossas vidas. Não desanime. Não desanime, irmãos, estamos já acabando. Não desanime.
Não permita que os sentimentos humanos, que as fraquezas do pecado lhes tirem a animação. Não vamos deixar isso acontecer. Trabalhe para desenvolver sentimentos adequados à presença do Espírito Santo, que por sua vez mora nas nossas vidas. Então é preciso nós trabalharmos essas coisas. Treine, exercite dentro de você o que é bom. Não adianta a gente exercitar todas as coisas do dia a dia e as coisas de Deus a gente não exercitar, deixa no cantinho. Aí quando a gente vai fazer, a gente está destreinado, gagueja, vai falar um versículo de cor, não lembra, aquela coisa toda, né? Precisa treinar também. Fracassos, derrotas, surras, tudo isso nós vamos levar durante a vida. Podemos ter, mas nunca podemos encará-las como se fôssemos incapazes. É possível nós apanharmos, nós perdermos, nós passarmos por problemas, mas não podemos nos encarar como incapazes, porque o Espírito Santo de Deus mora nas nossas vidas. E Ele nos dá a capacidade para superar todas as dificuldades que vão aparecendo. O Espírito que habita em nós é o mesmo, rapidamente, que habitou Abraão. Vou tentar ir por ordem. Abraão, Isaac, Jacó, ficou fácil, né? José, Moisés, Josué, Samuel, Elias, Eliseu, Daniel, Pedro, Paulo, Billy Graham e tantos outros. O Espírito que mora em nós é o mesmo que fez a obra na vida desses homens. E mulheres, não citamos alguns aqui porque esquecemos, tá, pessoal? Não é por nada não. Quando nos sentirmos, então, totalmente fracos, desanimados, abatidos, isso é bem comum acontecer, né? Lembremos que vamos lutar com as forças do Senhor, não com as nossas forças. Se nós lutamos com as nossas forças, nós fracassamos. Precisamos lutar com as forças do Senhor. Pois o Senhor, continuando Josué 1:9, pois o Senhor, o seu Deus, o pleno, o absoluto, o onipotente, o onisciente, o que está sobre tudo e sobre todos, aquele que te ama de forma que nem mesmo você consegue entender, Ele estará com você por onde você andar. Não é isso que lemos? Estará com você por onde você andar. Sendo assim, e para concluirmos, lembre-se, nunca podemos terceirizar as coisas de Deus. É nós que precisamos fazer. Jovens, vocês têm energia, têm disposição, precisam estar nas primícias do trabalho, precisam estar nas primícias do aprendizado bíblico. Alguém uma vez perguntou assim: mas como é que eu faço para conhecer essas coisas da Bíblia assim tanto? Lendo muito. Todo ano o pastor entrega um programa de leitura bíblica. É um programa que, para quem quiser ler a Bíblia uma vez por ano, com tranquilidade, com folga, seguir. Mas se a pessoa for arrojada, ela lê a Bíblia 2, 3 vezes por ano, gastando 1 hora, 2 horas por dia no máximo. Então é assim que se conhece a Bíblia, é lendo, né? Não podemos terceirizar as coisas de Deus e nem o conhecimento. O Senhor nos dá as capacidades e qualidades para que sejamos aptos a representá-lo. Para concluir, o Senhor nos dá a capacidade e as qualidades para que nós possamos representá-lo. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Uns representaram cantando, outros pregando, outros dirigindo, outros ouvindo, mas o Senhor tem nos dado as capacidades para isso, para que nós possamos o representar, e o representar bem representado. Essa é a nossa tarefa e a nossa função. Que o Senhor nosso Deus, Ele nos abençoe e nos dê condições para que as suas palavras, pregadas, ouvidas, elas tenham morada nos nossos corações e façam a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Que Ele nos abençoe.